FIV sem segredo. Se você precisa fazer fertilização in vitro, esse vídeo é para você. Eu vou explicar tudo, ou melhor, as maiores dúvidas que vocês possam ter sobre a fertilização in vitro. Uma paciente uma vez me perguntou por que a FIV era sempre o mais indicado pelas clínicas de reprodução. Porque você veio aqui para ter o resultado final, que é o bebê em casa. Então, a taxa de gravidez da fertilização in vitro é 60% a 70%. A taxa de gravidez com inseminação é 30%. E a taxa de gravidez com coito natural é 15%. Então, as clínicas acabam indicando fertilização in vitro para te dar um resultado melhor, te dar uma chance maior de levar o bebê para casa, que esse é o objetivo do tratamento. A fertilização funciona da seguinte maneira. A gente tem que estimular a ovulação da paciente, que começa sempre no período menstrual, até o terceiro dia do ciclo, é feito um ultrassom, uma dosagem de hormônio e daí a gente começa com gonadotrofinas, que são injeçõezinhas subcutâneas diárias, em média por uns 10 dias. A cada 3 dias essa paciente tem que vir fazer ultrassom e dosar hormônio para a gente ver quantos folículos estão crescendo. Os folículos são a casinha dos óvulos. Dentro dos folículos tem os óvulos. O ideal é que a gente consiga 6, 7 folículos em cada ovário, para que quando a gente for colher esses óvulos, a gente consiga 10, 12 óvulos. Quando for fazer a coleta dos óvulos, a paciente é sedada com uma anestesia superficial, igual uma endoscopia, uma sedação. A coleta é feita via transvaginal, não leva ponto, não leva corte, não leva nada. Dura em média 15, 20 minutos. A bióloga olha os óvulos no laboratório, vê quantos óvulos estão bons. O marido colhe o sêmen no mesmo dia e na mesma hora, a bióloga escolhe o sêmen, vê quais são os melhores espermatozoides e faz a fertilização no laboratório. Daí a gente vai esperar 5 dias e o embriãozinho vai se dividindo em 2 células, 4 células, 8 células, mórula e o blastocisto. No estágio de blastocisto nós temos 2 opções. Ou a gente devolve ele para o útero da mãe, que chama transferência a fresco, ou a gente congela o embriãozinho e transfere no mês subsequente. Se você for fazer o estudo genético do embrião, que é o PGS ou PGTA, é obrigatório congelar o embrião. Esse resultado do PGS demora 1 semana e a gente só vai transferir o embrião no mês subsequente. Para que é feito o PGTS ou PGTA? Para analisar síndrome genética nos embriões. Pacientes com mais de 37 anos já têm risco aumentado de síndromes genéticas, algumas aneuploidias incompatíveis com a vida. Então não adianta transferir um embrião desse, porque ou a paciente não vai engravidar, ou ela vai engravidar e abortar. E pior cenário ainda, no 3º mês de gravidez, quando vai fazer ultrassom morfológico, descobre que o nenê tem alguma síndrome genética incompatível com a vida. Daí você tem um problema danado, vai ter que pedir autorização judicial para interromper uma gestação de 3 meses. Então, não engravidar é ruim, engravidar e abortar é pior, e pior ainda é ter esse diagnóstico de síndrome genética no 3º mês de gravidez. Então, toda paciente com mais de 37 anos, a gente recomenda que faça o estudo genético. Ah, mas minha vizinha engravidou com 20 anos e teve síndrome de Down. Sim, pessoal. É menos frequente em pacientes mais jovens, mas em pacientes com 40 anos elas têm mais de 60% de óvulos alterados. Isso é muito importante, ou seja, para cada 10 óvulos que essa paciente, 4 vão ser bons, 6 vão estar alterados. Isso é estatística que a gente tem. Por isso que é muito importante fazer o estudo genético. Quando a gente vai transferir o embrião, que não é a fresco, a gente espera a paciente menstruar, estimula o endométrio dela com hormônio. Quando o endométrio estiver maior do que 7 milímetros, a gente entra com progesterona e transfere esse embriãozinho. É passada uma sondinha fininha dentro do útero, acompanhada, dirigida pelo ultrassom, e a gente coloca o embrião a 1 centímetro do fundo uterino. Neste dia da transferência é obrigatório fazer repouso. Vai para casa, fica deitadinha. No dia seguinte, vida normal. Ah, adianta eu ficar 1 semana deitada? Não, pessoal, nós já fizemos esses testes. Não adianta, não melhora a taxa de implantação do embrião ficar deitada mais do que 1 dia. No dia da transferência, repouso. Daí, 10 dias depois, a gente dosa o primeiro exame de sangue, que é o beta-HCG. O beta-HCG veio positivo, normalmente é um bom prognóstico quando ele vem acima de 100, a gente repete depois de 48 horas. O beta-HCG tem que dobrar a cada 2 dias, ou seja, se o teu primeiro beta veio 100, o segundo já tem que vir 200.
Se ele já veio 150, outro já tem que vir 300. O terceiro beta é feito depois de uma semana do segundo. E aí ele já vai estar maior que 10 mil. Quando o beta-HCG estiver maior que 10 mil, a gente já pode marcar o primeiro ultrassom. Ou seja, já vai dar para ver embrião com batimento cardíaco no ultrassom. E a gente vai saber se transferiu 2 embriões, se é uma gravidez única ou se é uma gravidez gemelar. Se transferiu um só, é uma gravidez única. Então é muito importante, o primeiro ultrassom tem que ser feito 14 dias após, senão a gente não consegue ver o embrião com batimento cardíaco. Ou seja, 10 dias faz o primeiro beta, 12 dias o segundo, aí com 18 dias o terceiro e aí que vai marcar o ultrassom. O ultrassom deu para ver embrião com batimento cardíaco. Se você fez PGS, a chance de aborto é muito pequena. Se você não fez o PGS, que é o estudo genético do embrião, ainda você tem 20% de ter aborto, porque o embriãozinho eventualmente pode ter alguma aneuploidia, alguma alteração genética. A fertilização in vitro hoje dá uma taxa de gravidez muito boa, o resultado é muito bom. Uma outra dúvida que o pessoal pergunta é: transfiro um embrião ou transfiro 2? Pessoal, sempre um. A indicação médica é transferir sempre um de cada vez. A taxa de gravidez não é cumulativa por embrião. Não adianta eu transferir 5 embriões que eu não vou te dar 100% de gravidez. Então a gente transfere um embriãozinho de cada vez. E se você falar, quando a gente transfere 2? Quando o casal fala, nós gostaríamos de ter gêmeos. Neste caso, nós transferimos 2 embriões a pedido do casal, desejo do casal em ter gêmeos. E se a gente transferir embriões, 2 embriõezinhos, sem PGS, 30% de gêmeos. Se transferir 2 embriõezinhos com PGS, que é o estudo genético, 50% de gêmeos. Ou seja, nem transferindo 2 embriões, nós não temos 100% de gravidez e nem 100% de gêmeos. Isso é muito importante. A melhor taxa de gravidez que a gente tem é ao redor de 60% a 70%. Você fala, é pouco? É pouco. A gente gostaria de ter mais? Claro, a gente gostaria de oferecer 90%, 100%. Mas quando a gente começou a fazer fertilização há 30 anos atrás, a gente tinha 20% de sucesso. Hoje já estamos em 60%, 70% e a gente está evoluindo muito, cada vez mais. Então é muito importante você saber como funciona a fertilização in vitro e por que você vai fazer fertilização in vitro. Tem que ter o diagnóstico correto para ter o tratamento correto. Eu espero ter conseguido explicar a maior parte das dúvidas que vocês têm sobre a fertilização in vitro. Se vocês têm mais dúvida sobre esse assunto ou sobre outros assuntos do universo da reprodução humana ou da reprodução assistida, me sigam nas minhas redes sociais. Eu sou Geraldo Caldeira.